Boa tarde, turma. Boa tarde, quarto ano. Estamos iniciando agora a nossa correção de língua portuguesa, onde nós trabalhamos a introdução referente ao gênero textual contos. Nossa atividade proposta hoje em 1º de março. Então, eu coloquei aqui de início uma acolhida, onde eu digo que sejam bem-vindos à nossa atividade de língua portuguesa e faço uma breve apresentação do gênero e da atividade que será iniciada. Solicito sempre que vocês tenham atenção em relação ao nome de vocês, tá? Coloque sempre o nome completo para me associar à nossa planilha e fazer o registro da frequência corretamente. A nossa atividade inicia trazendo a sugestão da leitura do texto A Princesa e a Ervilha. Eu acredito que não seja um texto desconhecido de vocês, mas é importante que seja feita a leitura mesmo assim. Então, eu vou estar aqui fazendo a leitura para que vocês possam acompanhar junto comigo. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa. Mas o nobre rapaz não iria se contentar com pouco e queria uma princesa de verdade. Mas como era difícil encontrar princesas de verdade naqueles tempos. Ele viajou pelos reinos mais distantes à procura da princesa de seus sonhos, mas todas as que encontrou tinham algum defeito. Não é que faltassem princesas, não. Muitas se achavam princesas, mas a dificuldade era saber se realmente eram quem diziam ser. O príncipe retomou ao seu castelo, desiludido, pois gostaria muito de ter encontrado uma princesa de verdade. Uma noite desabou uma tempestade no reino. Eram relâmpagos clareando o céu, raios estrondosos e um aguaceiro danado no castelo. Em meio aos trovões, bateram à porta e o rei, em pessoa, foi atender. Os criados estavam ocupados enxugando os cômodos, cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era uma moça, que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal modo que os seus cabelos estavam em frangalhos, as roupas grudadas ao corpo, os sapatos enlameados, as meias quase desmanchando, a menina estava um caco. Era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa. Porém, a moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar se o que dizia era verdade. Ordenou que sua criada de confiança empilhasse 20 colchões e 20 lençóis no quarto das visitas e, sem que a hóspede soubesse, colocou embaixo deles uma ervilha. Aquela seria a cama da hóspede que se dizia princesa. Quando foi dormir, a moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma escada, se deitar. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. Não consegui dormir direito, respondeu a moça. Havia algo duro na minha cama, que me deixou até com uma mancha roxa nas costas. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa. Somente uma princesa verdadeira teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sobre 20 colchões e lençóis. O príncipe, realizado, se casou com a princesa e a ervilha foi enviada para um museu. E, se ninguém a pegou, ainda deve estar por lá. Portanto, esta é uma história real. Então, a partir da leitura desse texto, eu proponho 6 questões para vocês estarem respondendo, algumas de marcar, outras para estar digitando, a partir da interpretação do mesmo. Questão 1. O conto A Princesa e a Ervilha apresenta personagens, tempo e espaço que geralmente estão presentes nas narrativas como contos e fábulas, conforme eu expliquei na videoaula. Quem são os personagens da história? Então, vocês identificaram os personagens. E aí, dentre aqui, analisando a planilha com as respostas de vocês, vocês identificaram a princesa, identificaram o príncipe,
o rei, a rainha, e aí poucos de vocês colocaram, né? E os criados fazem parte da cena quando eles estão lavando lá os quartos, enxugando, quando a rainha pede para a criada estar colocando, né, organizando o quarto com os colchões, os lençóis, a ervilha. Então, fazem parte também desta história. Então, os personagens é a princesa, o príncipe, o rei, a rainha e os criados. Alguns de vocês colocaram a ervilha. A ervilha não seria um personagem. Ela apenas foi utilizada como prova, né, de que aquela moça seria realmente uma princesa ou não. Então, aí respondido. Corrigindo aqui a palavra príncipe, a acentuação. Questão 2. Ainda sobre o texto, marca a opção correta. O fragmento era uma vez indica lugar ou tempo. Então, foi outro aspecto que eu apresentei. Inclusive, citei o era uma vez na nossa videoaula. E aí eu verifico aqui que todos vocês acertaram, com exceção de uma aluna que não conseguiu identificar. Mas o restante da turma está de parabéns, marcaram como resposta correta tempo. E é justamente, inclusive, é um tempo que a gente não consegue nem determinar. É algo indeterminado. Era uma vez, eu não sei quando que isso aconteceu. Eu só sei que aconteceu, conforme o narrador conta, inclusive narrador observador. Questão 3. Espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou? E aí vocês se dividiram nas respostas, né, entre castelo e reino. Então, vocês podem deixar que a história acontece num castelo ou em um reino, né? A gente não consegue identificar o reino, então eu vou colocar aqui. Em um reino no castelo dos reis, né? Prontinho. Então, onde essa história se passou em um reino, no castelo dos reis. Tínhamos o rei e a rainha dos reis, onde morava o príncipe e a princesa chegou lá em um dia de chuva forte. Questão 4. A história é sobre... O que é que falava essa história? Será que essa história falava sobre a organização do casamento de um príncipe? O texto se referia, olha só, à organização. O dia da festa, como que ia ser a festa, quem seria convidado, o que seria servido. Não, né? Não se referia a isso. Havia o interesse do príncipe em casar, mas a história não era sobre a organização do casamento dele, não. Uma família real e seu castelo. Será que seria sobre isso? Uma família real e seu castelo? Era um castelo local e a família real eram os personagens, mas falava somente sobre isso? Qual era o foco da história, do conto? Seria como fazer uma cama de princesa? Então, será que era um texto que trazia o passo a passo de como construir essa cama, de como fazê-la? Acredito que não. Não é um texto instrucional, né? Não traz instruções de como fazer. E a letra D diz como uma rainha descobriu uma princesa de verdade. Então, aqui nós temos a resposta correta. Então, todo o texto é voltado nessa angústia do príncipe de encontrar uma princesa de verdade. E aí a gente vê, né, no desenvolvimento da história, uma forma da rainha descobrir como fazer isso, né, a partir do momento que aparece uma pessoa se dizendo princesa. Então, a resposta correta é a letra D. Muitos de vocês, né, acertaram, a maioria, parabenizo inclusive, né, quem acertou, quem não acertou com certeza já compreendeu, né, do que é que se tratava essa história. Na questão 5, a rainha soube que a moça era uma princesa de verdade porque ela conseguiu subir nos 20 colchões e dormir? Será que só o fato de ela ter pego a escada e ter subido nos 20 colchões garantiu que ela seria uma princesa? Não. Afirmou que havia algo duro na cama? Provavelmente sim. Esse algo duro seria o quê? A ervilha. Merecia uma cama de princesa? Será que foi por isso? Não, né? A gente nem percebe isso ao longo do texto. Até que uma cama com 20 colchões e 20 lençóis nem seria uma cama adequada para uma princesa. Então, não chega a ser uma resposta plausível. E a letra D, a princesa de verdade, né, foi descoberta porque ela afirmou, não. Até porque muitas afirmavam que era princesa, mas eles duvidavam. Então, eles só tiveram certeza que ela era uma princesa de verdade
quando ela afirmou que havia algo duro na cama, que na verdade era uma simples ervilha, ou seja, a pele dela era tão sensível que ela sentiu uma ervilha abaixo de 20 colchões e lençóis. Então a resposta correta era a letra B. E muitos de vocês, a maioria, também marcou essa resposta como a correta. Ou seja, vocês estão mostrando para mim que conseguiram fazer a correta compreensão do conto. Então, fico muito feliz. Só tivemos 2 alunos que não conseguiram identificar corretamente, tá bom? E a última questão, essa foi muito fácil, até porque ao longo estamos trabalhando o gênero. Lá na primeira questão vocês percebem, inclusive uma dica, fiquem atentos. Ó, na questão 1 já dizia a resposta. O conto, a princesa e a ervilha. Então isso nas avaliações é importante. Às vezes a resposta está ali ao longo das situações, das questões, do texto. Então ficar muito atento, tá? Então a questão 6, o gênero desta história é um conto, certo? A gente está aqui conhecendo as principais características desse gênero. A gente conheceu um gênero e próxima aula a gente dá início, né, aos contos populares, que é o foco de estudo desta quinzena. Então, parabenizo vocês. Todos acertaram, tá? Todos os alunos que me enviaram até o momento acertaram essa questão, ficaram atentos, estão de parabéns. Então, tivemos aí uma participação, um aproveitamento muito satisfatório na nossa atividade de hoje. Então, um grande abraço, descansem e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.